Olá pessoal, estamos dando continuidade nesse curso de programação com ASP.NET Core e hoje vamos tratar da arquitetura de serviços com baixo acoplamento utilizando o Web API. Esta aula é continuidade de aulas anteriores, de aulas já vistas, e hoje nós vamos avançar neste recurso que vai promover aí a criação de aplicações em camadas, naturalmente, mas com baixíssimo acoplamento entre as partes. Okay? Para aqueles que estão chegando nesse vídeo apenas, eu coloquei de volta aqui os vídeos anteriores que são as bases para o que vamos tratar hoje. Então, se alguém ainda não assistiu, então é muito importante que veja lá primeiro a introdução ao ASP.NET Core MVC, como funciona a questão da distribuição em camadas e tudo mais, como é o conceito de uma aplicação monolítica e depois a separação disso em camadas, a criação em camadas. Nesta aula de hoje eu vou tratar dos Web APIs, que são recursos que nos ajudarão aí a aumentar ainda mais essa separação, produzindo um acoplamento baixíssimo entre as partes da aplicação. Okay? Então vamos dar uma recapitulada, olhar primeiro as aplicações que já havíamos criado anteriormente, dar uma olhada no contexto e aí iniciamos agora esta de hoje. A primeira solução que havíamos criado é esta chamada App MonoWeb, que nós desenvolvemos todos os recursos de uma aplicação web numa única solução. Então é um único projeto chamado App MonoWeb, onde a gente tem as views, a model, as controllers, e nós incluímos aqui a parte de domínio, que é a parte que trata da nossa entidade que nos interessa manipular, e ainda criamos na parte de dados a classe de contexto que faz toda a comunicação com os dados. Então este primeiro modelo de aplicação, ele é mais prático no primeiro momento para construir, porque você lida com uma única aplicação, mas à medida que essa aplicação vai crescendo, tudo vai ficando dentro de uma única solução, de um único projeto, e isso vai tornar mais tarde muito mais difícil de fazer a manutenção ou reutilização dessa solução para fazer outras aplicações que dependam desses mesmos recursos, porque o acoplamento é muito alto entre as partes desenvolvidas desse software. Então, depois de ter criado essa solução, que é a solução que a gente chama de solução monolítica, nós partimos para a segunda, que é o que nós vamos dar uma olhada agora. Na aplicação em camadas que criamos, nós já havíamos desenvolvido a camada web, a camada DAO e a camada domínio. Estas camadas nos permitiram fazer o quê? Nos permitiram separar as classes de domínio, aqui no caso as entidades que são gravadas na base de dados, num único projeto que é o App Domínio, criar uma camada de persistência que é responsável pela gravação disso na base de dados com o Pessoa Context. Então esta classe é a responsável por conectar na base de dados, fazer a gravação, exclusão, alteração e tudo mais, as operações de CRUD. E por fim, a camada web, em que nós temos as nossas páginas que são responsáveis por mostrar as informações para o usuário e fazer essa interação com o usuário. Então nós já vimos promovido nesta aplicação uma separação da solução em 3 camadas, visando trabalhar com a aplicação em camadas. É óbvio que quando eu olho para isso aqui, eu tenho que chamar a atenção para vocês assim. Quando eu olho na App Domínio, as dependências dela são exclusivamente de recursos tecnológicos relativo a este modelo de desenvolvimento, que é utilizando os frameworks do ASP.NET Core. Okay? Quando eu venho no App DAO e eu olho, ele tem as dependências dos pacotes do framework, do Entity Framework, do ASP.NET Core, né, para poder fazer a gravação aqui. E ele vai ter também uma dependência do App Domínio.
Então veja que, queira ou não, nós temos aqui uma relação de dependência, ou seja, um acoplamento entre as partes. Tudo bem que se eu quisesse reaproveitar esse pacote de domínio num outro lugar, eu posso simplesmente levá-lo e ele poderá ser utilizado. Então ele permite a reutilização disso em uma outra solução. A mesma coisa é aqui com o pacote DAO. Então o pacote DAO também me permite criar uma solução aqui que conecta a base de dados, fazer alteração, substituir essa parte para essa aplicação. Agora, quando eu olho na Epicam Web, ela tem, além das dependências naturais dela, ela vai ter o que? Dependências do projeto AppDAO e domínio. Ou seja, a Epicam Web é consideravelmente dependente dessas outras duas. Esta conexão que existe entre os três projetos, nesse caso aqui, demonstra para a gente o quê? Que esta camada de apresentação ela é altamente acoplada nas demais. E a gente precisaria ter o quê? Uma camada web aqui com baixo acoplamento destas. Então aí sim nós conseguiríamos distribuir a camada web num servidor, a camada DAO, domínio e as demais num outro servidor. Então, esse movimento que fizemos para separar em camadas é justamente para que nós pudéssemos estruturar a nossa aplicação de forma que ela possa fazer o isolamento, ou seja, diminuir o acoplamento da parte web. E a gente vai agora concluir esta separação da camada web, vamos demonstrar para vocês ali agora, utilizando um recurso do .NET Core, que é chamado Web API. Então vamos ver como isso funciona. Então, para utilizar o Web API, nós temos aqui esses três projetos e vamos incluir aqui na solução. Então vamos adicionar um novo projeto, e este novo projeto ele também é do ASP.NET Core Web Application. A gente vai chamá-lo aqui de App Web API. Vamos dar um create. Ele aqui, lembrando, ele não vai, já não começa a geração, ele vem para essa tela intermediária. Nessa tela intermediária, vejam vocês que nós já exploramos Web Application, Web Application Model View Controller para criar a aplicação monolítica, Web Application para gerar uma aplicação em camadas, a gente isolou daí o recurso MVC, deixou em partes ele, e a gente não utilizou o Empty ainda, a gente vai utilizar isso na hora que a gente for criar alguns recursos adicionais, aí a gente utiliza o Empty, e agora nós vamos utilizar o API. Então o API é justamente o que vai nos ajudar a criar serviços do tipo RESTful para poder criar para a gente uma camada intermediária entre a camada web e o back-end, permitindo com que a gente consiga acionar recursos sem que haja um acoplamento entre a parte de interface com o back-end. Então vamos selecionar aqui. A gente poderia colocar aqui recursos de autenticação também no Web API. Eu não vou colocar nada agora, só para efeito de exemplo para vocês, não irei colocar. E vamos avançar aqui nesse create, ok? Deixa ele gerar ali. Aí, ok. Agora nós temos mais uma parte da nossa solução aqui, que é o Web API. Mais uma camada entre os nossos recursos. A parte importante aqui é o quê? É que a Web API ela vai interagir com o domínio e com a camada de acesso a dados. Então, para nós, é bem interessante já criar aqui a relação das dependências dessas partes. Então, eu venho aqui, seleciono a Web API e mando adicionar uma relação de dependência com a DAO e com a domínio aqui. Então, coloquei aí, ele já vai estabelecer para mim aqui as relações com a DAO e com a domínio. Bom, quando eu olho na minha solução Web API, no primeiro momento ele tem aqui um serviço, só um de exemplo, que é um de
demonstração de temperatura, só que é bem interessante dar uma olhada, por quê? Porque quando a gente trabalha com Web API, a nossa controladora aqui, ela é diferente, ela é uma controladora do tipo API, ó. Não é a mesma controladora que a gente tem lá na aplicação web. Então, quando você olha na aplicação web aqui, você tem aqui as controllers, né, que gerenciam, mas esta controladora aqui, ela é especificamente para serviços. Então, por isso ela é chamada de Web API. E ela faz o quê? E ela atende requisições da web. Então veja que aqui, ó, esse aqui atende um HTTP GET aqui. Então eu vou colocar aqui essa Web API como meu projeto principal. Vou defini-lo aqui como projeto de startup. Então ele vira o principal aqui. E eu vou mandar rodá-lo para a gente ver como ele fica lá na web, né? Como é que ele aparenta, então, como é que ele surge lá no navegador. Então ele vai compilar aqui, daí já na sequência a gente olha para ver como ele apresenta esses dados no navegador. Então aí está, ó. Ele trouxe para mim a execução desse serviço. Veja que ele retornou dados aqui. Estou dando um zoom aqui para a gente poder olhar. Ó. Veja que ele retornou dados para mim, somente dados no formato JSON. Ele não tem uma interface web para lidar, porque o objetivo do serviço é retornar ou receber informações neste formato, no caso REST, no modelo JSON. Então é isso que ele está fazendo, ele mostrou para mim a geração deste serviço para esse caso, ok? Então a gente vai fechar aqui agora e vamos considerar o seguinte. Eu poderia utilizar esse Web API para me comunicar com a DAO e com a domínio para que eu faça todo o gerenciamento de pessoas utilizando o Web API. Então eu posso aqui no Web API criar uma controller que manipula os dados do domínio através dos DAO, da camada DAO que eu tenho lá também. Então eu posso vir aqui no controller, botão direito, Add Controller, e aí ao invés de pegar aqui uma MVC Controller com views e Entity Framework e tudo mais, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma API Controller com ações usando o Entity Framework. Então isso aqui ele vai gerar o serviço que me interessa. Cliquei, vou pegar a classe de modelo que eu quero usar, no meu caso aqui é a pessoa que está lá no app domínio, veja que é no outro projeto, e a classe de contexto que eu vou usar é a pessoa context. E aí sim, aí ele vai gerar para mim a pessoas controller no projeto Web API. Adicionei, ele vai executar o scaffold novamente. O scaffold aqui no Web API vai gerar para a gente todo um conjunto de serviços que permite eu fazer todo o processo de CRUD de uma pessoa na base de dados, incluindo a criação, a exclusão, a alteração e a deleção desse tipo de recurso, no caso ali de pessoas, né? Aí está, ele já gerou para mim a pessoas controller aqui, ó, apareceu, vejam que ela é uma API do tipo API controller, ele utiliza o pessoa context para poder fazer todas as operações que ele precisa ali, e aqui nós temos os métodos que permitem, ó, buscar uma pessoa por ID, primeiro pegar uma lista de pessoas, pegar a pessoa por ID, que é do tipo GET, fazer a alteração na pessoa, ó, put pessoa é para fazer a alteração, e o post que é para criar, incluir uma nova pessoa na base de dados. Aí ele permite você mandar os dados da pessoa e incluir. E o delete aqui, que é para fazer a exclusão da pessoa. Então, veja que o nosso Web API já criou para a gente toda a estrutura de serviços utilizando, então, o recurso de Web API. Então, agora que ele já gerou o Pessoas Controller para a gente viu que ele já tem todos os serviços para fazer o CRUD dessa entidade, nós podemos fazer algumas alterações aqui para deixá-lo pronto para execução. Então a gente não vai precisar mais daquela classe inicial, que é essa Weather Forecast, podemos apagá-la aqui, eu vou remover, ok. Não vou precisar da classe
de exemplo que eles haviam criado aqui também apaguei. E aqui no Startup, eu vou configurar a injeção de dependência necessária para o context. Então, em serviços, aqui no Configure Services, eu sou obrigado a pegar Services, Add, DB Context, e vincular o Pessoa Context aqui, Pessoa Context, para que ele faça a injeção de dependência da pessoa, que ele faz de forma automática aqui no Pessoa Controller. Então aquilo ali é necessário para ele poder fazer isso aqui, jogar uma instância do Pessoa Context aqui no controlador dessa Pessoas Controller. Então, quem se encarrega é esta linha aqui, se encarrega de dizer que tipo de classe que tem que ser inserida lá, ok? Então aqui está configurado. Nós temos ainda a classe Program, que é a que executa o serviço, essa não precisamos alterar. Algumas configurações básicas aqui da aplicação, que também não iremos alterar. Nós vamos vir aqui no Properties, no Launch Set, e vamos fazer algumas alterações aqui. Então nós queremos que a hora que ele entrar, que ele lance qual URL aqui? Nós queremos que ele lance API/pessoas, tá ok? Então este é a URL que nós queremos ver agora. Aí vamos colocar aqui também. E o launch URL API/pessoas. Tá? Então esse é o nosso startup, né? Onde quando ele inicia a solução, ele vai aqui. Vamos executar agora a nossa aplicação e ver o resultado dessa API. Aí. Rodamos. Vejam vocês que ele já trouxe aqui dados para mim. Ele chamou um API pessoas e trouxe todas as informações do João Medeiros. E olha que isso aqui está lá na base de dados LocalDB, SQL Server LocalDB, que foi gerado por aquele projeto, que é o nosso projeto AppDAO. Então é ele que é encarregado de listar e buscar essas informações. Né? Então, quando eu passo essa URL aqui no browser e executo, ele faz o quê? Ele vem aqui na aplicação, invoca, deixa eu voltar aqui, fechar estes, invoca o Pessoas Controller e invoca esse get pessoas para mim aqui, porque ele é do tipo HTTP GET, veja, API pessoas. E aí, naturalmente, ele invoca o context, vai lá, pega as pessoas e retorna todas essas pessoas para o serviço. O mesmo ele faria aqui se eu passasse o ID, por exemplo, qual é o ID da pessoa que eu quero. Então, se ele não encontrar, vai dar um retorno de que não encontrou, ou vai retornar a pessoa pelo ID. Então, eu poderia, por exemplo, voltando lá no browser, né, vamos dar uma olhadinha, eu poderia aqui, eu só tenho uma pessoa. Se eu tivesse mais, eu poderia, mas eu poderia passar aqui /1 também, que é o ID que eu tenho lá. Quando eu faço isso, ele vai retornar para mim aqui, veja que ele tirou os colchetes e retornou para mim somente aquela pessoa, tá ok? Daí, poderia surgir a seguinte dúvida, mas para que eu utilizaria esse tipo de serviço só para retornar os dados para mim, se eu não tenho interface? Para que vai me servir isso? Aí é que entra o baixo acoplamento, porque agora nós podemos utilizar outras ferramentas, criar outras interfaces para conectar nesse serviço. E aí eu vou mostrar para vocês rapidamente aqui a ferramenta Postman, fazendo requisição para o Web Service, não o navegador, para vocês verem como que funciona. Aqui na ferramenta Postman, basicamente a gente tem como fazer requisições para de vários formatos. A gente pode fazer requisições do tipo GET, POST, PUT, DELETE e assim por diante. Então, se a gente quisesse incluir uma pessoa lá na base de dados, a gente poderia fazer uma requisição do tipo POST. Se a gente quiser fazer a alteração, uma requisição do tipo PUT. Se a gente quiser excluir uma pessoa, fazer uma requisição do tipo DELETE. Eu vou fazer com vocês aqui só um exemplo com base naquela URL. Vou fazer uma requisição aqui para esta URL, com esta porta, API pessoas, que é a mesma que a gente viu lá no navegador. E vou dar um send aqui. Quando eu faço esse request, veja que ele processa para mim, já me deu aqui que está tudo ok, e traz para mim aqui os dados do João Medeiros também. Tá vendo? E aqui ele trouxe para mim, lembrando, ele trouxe na lista. Sempre quando ele tem esse colchetes aqui, é porque ele trouxe um array, né? No JSON, esse é um array. Se eu quiser só a pessoa, eu posso pedir pelo ID também. Então eu posso fazer aqui /1, que é esse ID aqui,
enviei, e aí ele vai filtrar diferente para mim. Aí ele vai tirar o call sheets e trazer somente aquele objeto para mim no formato JSON, ok? Bom, pessoal, a ideia de mostrar isso para vocês foi mostrar assim como é que gera um serviço lá na aplicação, aqui na nossa aplicação ASP.NET. Então a gente tem aqui agora uma solução que tem 4 projetos, dos quais o Web API acessa, chama a DAO e a domínio para poder disponibilizar esses dados no formato JSON, né, através de Web Services, ok? Agora, como é que funciona esta outra parte agora? Por exemplo, eu não tenho camada web mais, então, porque se eu quisesse excluir essa camada web e trabalhar só com esses 3 módulos, como é que funciona, então, como é que utiliza-se agora esse serviço? Então, não é foco desse trabalho aqui, mas eu vou mostrar para vocês, desenvolver, mas eu vou mostrar para vocês assim que o ASP.NET Core, ele traz junto com ele a possibilidade de você colocar um outro cliente para consumir esse serviço. E é por isso que quando você clica com o botão direito aqui na solução, ó, Add New Project, e se você escolher aqui o ASP.NET Core Web Application, eu vou chamar aqui de App Angular, Next, Create. Nós temos aqui algumas opções de clientes adicionais. Ó. Nós temos o Angular, temos o React e o Redux, tá? Redux. E eu vou criar aqui um projeto do tipo ASP.NET Core com Angular. E aí aqui eu vou colocar uma autenticação também do tipo individual, só para a gente ver o resultado disso na solução. Então veja que ele vai gerar um esqueleto para mim de mais uma aplicação, aí no caso uma aplicação web, que é do tipo utilizando o framework AngularJS agora. Então, o Angular seria aqui o front-end que vai substituir o web que está altamente acoplado aqui nessas partes. Então, o AngularJS ele não vai fazer referência a esses projetos, ele simplesmente vai fazer requisição para os serviços que estão no Web API. Então, eu vou só colocar ele aqui como Startup Project, ó, e vou executá-lo no navegador para a gente ver. Então, clicando ali. Então, assim que ele termina aqui a execução do app, nós temos aqui que esse é o app Angular. Veja que ele está rodando numa outra porta, com uma pequena observação. Aqui ele já está rodando num servidor Node.js. Então, esta aplicação em Angular, utilizando o framework Angular, ele já faz toda essa utilização. Então, ele pode fazer agora uma integração desse nosso cliente com aqueles serviços. Aqui ele traz para a gente aqui, ó, as opções de login, já utilizando o Angular. Tem aqui, ele põe um contador, esse contador é um modelo de requisição para serviços do tipo API. Aqui, um fetch data, né, que é justamente para buscar dados na aplicação. Esse fetch data está processando, vamos ver aqui o que ele vai gerar. Processando. Ó, aí ele quer que eu faça o login para poder acessar aquela parte que ele está considerando que é uma parte protegida. Aqui, se eu tentar cadastrar o meu e-mail e tudo mais, ele deve dar aquela mensagem para gerar o recurso de autenticação, né? Aplicar toda a base de dados. Vamos dar um login aqui. Aí ele vai trazer para a gente essa tela para pedir para gerar processo de autenticação para essa aplicação também. Aí, ok. Vamos aplicar o Migrations aqui. Ok. E dar um refresh na página. E aí sim, mandar fazer um e-mail de confirmação. Ele precisa disso para ele poder autenticar, senão ele não consegue. Confirmou. Se eu vier aqui agora fazer login, com o meu e-mail, login. Aí agora ele faz a autenticação na aplicação e acessa esse fetch data aqui, né? Se eu peço, ó, aí ele já está acessando, buscando um serviço que existe dentro dessa solução Angular. Então, pessoal, a gente encerra por aqui, basicamente, a nossa conteúdo desse vídeo, mostrando assim,
que aqui na solução do Visual Studio, voltando para ele, toda a parte de domínio, a parte de acesso a dados, uma camada intermediária de serviços usando o Web API, a camada web, que é bastante conectada, acoplada a esta parte, e o Angular, que é uma outra aplicação totalmente desacoplada. Dá para codificar agora esse app Angular para ele poder fazer as requisições, as chamadas para esse Web API e fazer toda a manipulação. Mas aqui nós teremos daí um cliente totalmente desacoplado da aplicação, diferente do Cam Web, que é um projeto bastante acoplado, tá bom? Então acho que isso aqui dá a base para vocês para ter uma visão sobre esta diferença de como se quebra ou se divide em camadas uma solução de software, tentando diminuir o acoplamento, tentar distribuir isso de forma que ele fique um projeto bem distribuído, tá? Com baixo acoplamento, né? Então a ideia era trabalhar isso, dar uma visão geral para vocês de como arquiteturar e produzir um sistema com este modelo de solução, tá certo? Tem muita coisa a programar aí ainda, mas aí sim, aí agora é ir nos detalhes de cada parte a ser desenvolvida ou programada isoladamente. Até mais!